Essa é uma interpretação muito reveladora da forma como a natureza se comporta. A quem devo solicitar corroboração das suas afirmações? Aos homens da ciência, aos filósofos, a todos os pensadores deste mundo. Por último, as manifestações físicas da própria natureza. A natureza não tem nada parecido com a matéria morta. Cada átomo da matéria está em constante movimento. Toda a energia movimenta-se contínua e constantemente. Não existem espaços vazios em lugar algum. O tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento, com a tal grandeza de velocidade que não pode ser medida pelos seres humanos. Por tudo que você está dizendo, uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas. As fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas. Todo o cérebro de um adulto normal é um portal em potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos. Todo o cérebro de um adulto normal tem dentro do seu mecanismo a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita, a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá. A sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus. É isso que você quer dizer? Por meio da lei da evolução, o cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita. A perfeição virá pelo desenvolvimento organizado do cérebro por sua adaptação às leis da natureza. O tempo é o fator que trará a perfeição. O que causa ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias de doenças, crises econômicas, guerras e ondas de crimes? Todas as epidemias nas quais um grande número de pessoas é afetado pela maneira similar são causadas pela lei do ritmo hipnótico, por meio da qual a natureza consolidada, pensamentos de natureza similar, faz com que esses pensamentos sejam expressados por meio de uma ação em massa. Então, a grande crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo? Isso está correto? Perfeitamente. Milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada, pela aposta do mercado financeiro. Quando elas de repente descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa, elas se aterrorizaram. Correram para os seus bancos e retiraram os seus dinheiros, e o pânico estava instalado. Por causa do pensamento em massa de milhões de mentes, todas pensando em termos de medo da pobreza, a crise prolongou-se por alguns anos. Pelo que você está dizendo, deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes das pessoas e os expressa por meio de alguma forma de ação em massa, tais como crises econômicas, momentos de euforia nos negócios e assim por diante. Isto está correto? Você está com a ideia certa. Vamos agora para o próximo dos 7 princípios. Vá em frente e o descreva. O próximo princípio é o tempo, a 4ª dimensão. Qual é a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? O tempo é a lei do ritmo hipnótico. O lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos. Mas entendi, pelo que você disse antes, que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, rearranjando-se e recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos de pensamento das pessoas. Como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa? O tempo divide todos os hábitos de pensamento em 2 classes: pensamentos negativos e pensamentos positivos. Os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se e sendo recombinados para se adequarem aos desejos desse indivíduo. Mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo, ou vice-versa, exceto pelo esforço voluntário por parte do indivíduo.
O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos, de acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo. E então, ele procede para solidificar esse hábito em um ato permanente, durante cada segundo de sua existência. Os pensamentos positivos são, da mesma forma, construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes. O termo permanência, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo. Literalmente falando, nada é permanente. O tempo converte hábitos de pensamentos naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo. Agora tenho um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais outras características tem o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra? O tempo é o tempero que influencia a natureza, por meio do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas e em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, pelo lapso do tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos. Os jovens têm sabedoria? Somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e nem pode ser transferida de uma pessoa para outra, exceto pelo lapso do tempo. O passar do tempo pode forçar o indivíduo a adquirir sabedoria? Não. A sabedoria vem somente para os não alienados, que formam hábitos de pensamentos positivos com uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto as coisas elementares. Pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos e o inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isto está correto? Isso é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas, e o tempo faz com que essa relação seja permanente. Você quer dizer que, se eu me alienar ao longo da minha vida sem propósito ou objetivo definido, o não alienado pode tornar-se meu mestre e o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim? Corretamente. O que é sabedoria? A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza, de tal forma que elas possam servir a você, e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas, para ajudarem-no a conseguir qualquer coisa que queira da vida. Então, conhecimento acumulado não é sabedoria? A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza. Céus não! Se o conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. O que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Tempo mais o desejo por sabedoria. A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa. Ela é adquirida, se é que é adquirida, pelo pensamento positivo, por meio de um esforço voluntário e pessoal. É seguro para todas as pessoas ter conhecimento? Nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria. Em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria? A maioria das pessoas que adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos. Antes desse período, a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimentos e os organizando em planos, em vez de gastar o tempo no esforço em conseguir sabedoria. Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria? Adversidade e fracasso.
Essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la.